no episódio anterior de As Domadoras. Nosso tempo está chegando ao fim aí e a preocupação agora é muito com a chuva que está mostrando aqui, pelo menos nas previsões. Nós fizemos algo novo, soltamos elas. Eu acredito que a questão mais importante é o jeito que a pessoa usa e não a ferramenta, porque qualquer ferramenta mal usada pode se tornar violenta. Estou muito mais confiante com ela, então eu vou seguir o mesmo trabalho até a final. Pela manhã eu saí sozinha para treinar na pista, daí as coisas aconteceram de uma forma que eu não esperava. Na verdade o erro foi meu, eu avancei o sinal com a minha potra. Eu quis fazer de uma forma que eu nunca tinha feito antes e que não estava tão fixo na cabeça dela, que é o truque de deitar. Eu ia ensinar ela a deitar livre, sem corda. Era um dia de vento, ela acabou se assustando com uma lona que estava batendo e ela foi embora. Então, aí eu já tive um regresso com ela, porque ela memorizou que daquela forma ela conseguia fugir do que eu estava pedindo. Teve alguns momentos que ela se demonstrou um pouco irritada, ela estava um pouco dispersa, ela estava procurando muito pelas companheiras dela. Mas isso é normal, eu não quis bater muito em cima disso, porque o animal sente realmente falta dos outros, né? Até porque para ela isso é tudo muito novo, tudo muito recente. Então eu segui fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Então eu decidi pôr o buçal e fazer como eu sempre fiz. Eu fiquei chateada, mas eu consegui fazer com que ela deitasse. Então eu dei um tempo para ela e depois eu retomei nos trabalhos montada. Fiz um pouco ali do que eu pretendia fazer na minha apresentação. Eu achei que ela foi bem. Gostei, mas ainda assim fiquei um pouco chateada porque não saiu como eu esperava realmente. Então eu decidi parar ali, onde eu tive um progresso, mas o importante é que a gente nunca deve deixar o cavalo pior do que como ele entrou, né? Ou ele para igual ao que ele estava, ou a gente sobe um pouquinho. A gente acordou na expectativa, né, de apenas um dia antes do show, né? E pela manhã eu fui com a minha égua para o campo para seguir com o projeto que eu tinha, no que eu achava que era necessário para a boa apresentação da final. A gente foi para o campo, eu, a Jenny e o Juliano. Foi muito bom porque eu estava trabalhando em alinhamento, que é a minha maior preocupação com a minha potra, eu acho que é a maior dificuldade dela. Na verdade, foi uma das melhores vezes que eu saí com ela, onde eu peguei uma confiança de que ela ia estar pronta realmente para a apresentação.
Tudo aconteceu muito bem, eu fui pra pista depois, ela reagiu bem. Lógico, são potras com 15 dias, não são potras com a doma finalizada. Mas eu acredito muito que se as éguas estão do nosso lado hoje, se elas estão ali trabalhando com a gente, se ela escolhe ficar perto, não é porque elas são obrigadas. Então, se ela quer ficar perto de mim, existe a conexão. Eu convoquei para a gente começar a se organizar e a gente fazer um cronograma aqui. Todo o meu esquema de prova, todo o meu percurso já estava pronto. E daí, à tarde, aconteceu um incidente. Fomos surpreendidos por uma notícia que pegou todo mundo despreparado, porque realmente a gente estava vivendo um confinamento aqui dentro, longe de todas as notícias de tudo que estava acontecendo no mundo lá fora. Eu fiquei bem chateada porque eu já estava há dias me preparando para isso psicologicamente, já estava aquela ansiedade, aquela vontade de participar, de que as coisas iam dar certo. E infelizmente a gente tem que aceitar, né? Porque ninguém espera por um problema como esse, né? E a gente tem que respeitar o que está sendo pedido para ser feito. Bom, eu vou estabilizar aqui, né, Mariana? Já andou bem, o pessoal já está bem orientado na fazenda. O comunicado é básico, São Rafael está em recesso por tempo indeterminado. Acho que foi uma decisão muito bem tomada e é justamente no momento final em que nós estaríamos recebendo os jurados que estariam vindo de outros estados, né? Então eu acho que a decisão foi correta, muito triste, confesso, porque as meninas estavam preparadas para apresentar. Afinal, na verdade, esse é o grande ponto que fica de interrogação. Quer dizer, já que a gente não pode controlar amanhã, vamos esperar um pouco e vamos tentar planejar essa final para que fique muito bonita esteticamente e que passe uma emoção. No melhor momento, nós aqui vamos saber o que fazer com a final. Depois vocês vão ficar sabendo no momento certo. E vamos em frente. Essa decisão de soltar os animais e retomar daqui a algum tempo, para mim, na verdade, vai ser uma surpresa. A gente não sabe como é que o animal vai voltar ao trabalho depois, né? Mas também é muito interessante porque, quem sabe, né, se os animais voltarem bem como a gente deixou, isso só vai comprovar que o nosso método é bem eficaz e funciona. Então, para mim vai ser um desafio, eu até acho bem interessante e vou gostar, sim, desse novo desafio, né? E eu tenho essa ansiedade de saber será que ela aprendeu? Será que ela fixou? Será que ela gostou realmente de mim? Então, eu acho bem legal, eu gostei dessa ideia também. Eu acho que vai ser uma oportunidade incrível de mostrar que existe sim a conexão. Mesmo se a gente solte no campo e essas éguas voltem e a gente tenha que trabalhar mais 3, 4 dias para apresentar, eu acredito muito nelas, acredito que elas não vão esquecer e acredito que a gente só tenha que aperfeiçoar. A teoria está ali, a prática está ali, o que perde é o aperfeiçoamento da técnica. Então a gente retoma e a gente refaz e mostra que é sim possível formar essa conexão. Eu
acho que no fim vai ser um desafio enorme para todas nós, porque a gente realmente vai ver o que a gente conseguiu construir na cabeça dos nossos animais nesses 15 dias. Será que elas vão nos reconhecer? Será que elas vão ter a mesma atitude que elas estavam tendo até ontem? Então, eu agora estou, ao mesmo tempo que fiquei decepcionada por não conseguir mostrar o meu trabalho até aqui, eu estou muito ansiosa para ver como que isso vai acontecer, se a minha égua vai me reconhecer, se ela vai ter tudo na cabeça dela. Afinal, 15 dias, sempre fica a dúvida se foi possível construir ou não, mas eu acho que vai ser um grande desafio e eu estou pronta para que venha esse próximo passo. No próximo episódio de As Domadoras. Finalmente chegou o dia do reencontro com nossas éguas. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu e as meninas encilhamos os cavalos mansos e fomos até o campo das potrancas para trazer elas. 3 dias para trabalhar animais que tiveram 15 dias de doma e meses paradas. Eu vou presenciar, vou junto com vocês para poder viver essa experiência de trazê-las aqui e ver como é que vocês vão reagir nessa reconexão em direção à grande final.